Ela estreou na TV com um papel de enorme repercussão e poderia ter se acostumado com o sucesso. Mas não, ela partiu em busca de novos caminhos para desenvolver a sua carreira. E hoje é uma atriz reconhecida pela sua grande versatilidade e por adorar desafios. Vamos receber no Persona Mel Lisboa. Mel Lisboa, que bom ter você no Persona. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Estou muito honrada com o convite. Honrados estamos nós. Mel, não dá pra gente falar com você sem mencionar Rita Lee, né? Mas a gente vai deixar essa conversa para daqui a pouquinho, pode ser? Lógico. Vamos começar falando das suas origens. Você é de Porto Alegre, filha do compositor e artista plástico Bebeto Alves e da astróloga Cláudia Lisboa. Sim. Ou seja, você sempre esteve aí imersa num ambiente, assim, predominantemente artístico e liberal. Sim, eu tinha pais bem diferentes. Meu nome mesmo, lembro muito eu e minha irmã mais velha, né? Luna e Mel, já eram nomes também muito diferentes. A mãe e o pai com profissões completamente fora do padrão, assim. Então, isso sempre me acompanhou também, essa coisa um pouco diferente. Na verdade, assim, eu fui mais criada pela minha mãe, porque meu pai voltou para Porto Alegre, ainda era muito criança, mas a minha mãe sempre teve muito essa visão bastante liberal, bastante baseada na conversa, no diálogo, mas eu sempre, as minhas amigas sempre me invejavam, assim, ai, queria tanto que a minha mãe fosse como a sua, que minha mãe no final acabava deixando tudo. Ela falava, conversava, e no final falava, mas filha, você que sabe, você faz o que você quer. Claro que eu fazia o que eu queria. Enfim. Tem uma história engraçada que durante muito tempo as pessoas achavam que você era filha do Ney Lisboa, que é um outro compositor gaúcho muito conhecido. Sim, até hoje as pessoas confundem, porque o meu nome é Mel Lisboa Alves. O Alves é do meu pai, Bebeto Alves, e Lisboa da minha mãe, Cláudia Lisboa. Só que o Ney Lisboa também é um músico, compositor, gaúcho, contemporâneo do meu pai. Então, a associação foi instantânea. E eles faziam brincadeiras, inclusive diziam que eu era filha do Bebeto com o Ney. Faziam várias brincadeiras, enfim, sempre foi uma dúvida mesmo, assim. Tem gente que jurava que eu era filha do Ney. Agora, tem uma história de que com 2 anos de idade você já estava fazendo um comercial de gelatina, me parece que era, Sim. né? Deve ter tido, claro, o dedo do papai, da mamãe nessa história e tal. E você continuou depois fazendo comerciais, quando já estava no Rio de Janeiro, fez bastante comerciais, né? Uhum. Esse mundo dos testes para comerciais, às vezes, chega a ser insano, né? Sim. Como é que era isso para você? Eu fiz esse com 2 anos, eu não lembro, mas assim, era um amigo da minha mãe que ia fazer, aí me olhou, eu era engraçadinha, falei, será que ela não pode fazer? Pode, acabei fazendo. Mas depois, quando eu comecei a fazer teatro com 8 anos, eu comecei a fazer publicidade também e eu gostava muito, fazia os testes e sofria também imensamente quando não passava, porque ninguém te ligava para dizer que você não tinha passado. E aí daqui a pouco você via a publicidade para a qual você tinha feito o teste com uma outra menina e eu morria de ciúme, de raiva porque eu não tinha passado. Gostava muito de fazer a publicidade porque primeiro que eu gostava do ambiente do trabalho, gostava de filmar, daquela coisa já de representar, de certa forma. E gostava muito dessa minha autonomia de ganhar o meu cachê. Eu criança, eu adorava, ganhava meu cachê, chegava, sei lá, um mês depois, mas eu chegava o cachê, eu já pegava meu dinheirinho, ia na loja do brinquedo, comprava o brinquedo que eu queria, sabe assim, tipo, com o dinheiro que eu ganhei,
Independência financeira. Com 9 anos de idade, eu já gostava da minha independência financeira, juro. Legal. Aí, também lá no Rio de Janeiro, você entra num curso de teatro na Casa de Cultura Laura Alvim. Isso. E apesar de você ter seguido a carreira de atriz, não foi muito bem isso que te segurou lá naquela época, né? Eu comecei a fazer teatro lá com 8 anos, fiz até uns 12, 13, com algumas... fazendo uma ou outra coisa ainda, mas é que o curso de teatro que eu fazia era um curso que me acompanhou durante muitos anos, em que eu fazia, sei lá, 2, 3 vezes por semana, no final do ano a gente sempre fazia uma apresentação, no meio do ano também, e me ensinou muita coisa. Só que aí depois eu pensei em fazer várias outras coisas, eu queria ser diplomata a princípio. A gente vai chegar lá, tá vamos bom. chegar lá, peraí. Mas tem uma história de que, como você era muito pequenininha, o que te chamou muito a atenção também era, minhas amigas estão aqui, né? Ah, sim, porque quando eu cheguei, foi uma ideia da minha mãe de me colocar na aula de teatro, porque ela percebia em mim ali algumas características como criança que ela achava que ia fazer bem eu fazer aula de teatro, que eu ia conseguir exercitar no teatro algumas coisas que eu estava tendo dificuldades na vida. E ela estava certíssima, foi ótimo, realmente. O que eu não sabia que ia correr o risco de eu virar atriz mesmo, né? Ela não estava pensando nisso. Mas aí quando eu cheguei no primeiro dia de curso, quando eu cheguei, estavam algumas amigas minhas da escola. A Helena, estava a Isabela, que são amigas minhas até hoje. A gente é amiga há mais de 30 anos. Tem amigas que eu sou amiga há quase 40 já. Uhum. Então, assim, e quando eu cheguei lá para o curso de teatro, elas estavam lá. Então, imagina, para uma criança, isso é tudo. É o que faz também você curtir. Porque a gente ia juntas, a gente saía do curso, aí ia comer alguma coisinha ali perto, depois ia para casa uma da outra. Então, isso ajudou muito. Ajudou muito. Uma dessas suas amigas mandou uma mensagem para você. Ah, é? Ai, deixa eu ver. Eu sou amiga da Mel há 30 anos. Mais de 30. A gente se conheceu nas aulas de teatro, na Casa de Cultura Laura Alvim. E a gente estudou junto na mesma escola, no Colégio Rio de Janeiro. A gente é amiga desde pequenininha. E a gente faz aniversário quase no mesmo dia, assim, com um dia de diferença. Então a gente comemorou muito aniversário junto. A gente fez muita festa junta. A gente foi a muita festa junta. Muita matinê, muito carnaval, muito forró. A gente foi a muito forró. Tinha uma época que a gente ia ao forró todo dia. A gente ia ao forró de segunda a segunda. A gente saía do forró de madrugada, a gente já emendava na escola. A gente saía da escola e ia pro forró. A gente saía do forró e ia pra escola. Não sei que horas a gente estudava, mas a Mel sempre dava um jeito de tirar as melhores notas. Mas a gente ia a muita festa. A Mel é muito festeira e ela dança muito bem forró. E a gente sempre se orgulhou muito. A gente, eu digo eu e as outras amigas, porque somos um grupo de amigas aqui, todas saudosas, sempre esperando o momento que a Mel venha para o Rio para a gente se encontrar, ou que a gente vá a São Paulo para encontrar com ela. Mas a gente sempre foi muito orgulhosa dela, porque ela sempre foi essa pessoa maravilhosa, incrível, nossa amiga famosa, porque mesmo antes de Presença de Anitta, que foi assim o personagem, né, primeiro grande personagem dela, ela já fazia um monte de comercial, então pra gente ela já era nossa amiga famosa. Mas foi com Presença de Anitta que realmente estourou, né, que foi um acontecimento. Foi um acontecimento na vida dela, foi um acontecimento pra gente também, porque a gente se reunia pra ver todos os episódios. A gente assistia junto todos os episódios, esse grupo de amigas e com ela junto. E é isso. Ai, que linda! Que emoção. Falei, né, dela. A Helena Botiver, ela enfim, a gente é amiga desde sempre, desde, sei lá, 7, 8 anos de idade. Tô com 43, ela também. Eu sou do dia 17 de janeiro, dia 18, ela é do dia 18 de janeiro, então todo ano é isso. Todo ano ela me dá feliz aniversário num dia, no dia seguinte eu já... Aí, às vezes, quando a gente gosta de passar a virada juntas, que já resolve tudo de uma vez só. E é maravilhosa, atriz também, e professora de teatro, diretora. E ela, quando eu fui fazer o teste de Anitta, uma curiosidade que ela não falou, porque ela, como ela já estava na Unirio, já estava fazendo a faculdade, né, de artes cênicas, e eu estava parada há um tempo, eu pedi ajuda para ela. Eu lembro de ir na casa dela e ela propôs vários exercícios, vários jogos
para eu chegar no teste mais bem preparada. Ela me ajudou. Que demais, que fofa, muito querida. É, maravilhosa, né? linda, amo muito. Mel, a Malhação na TV Globo é uma porta de entrada para muitos atores. E você chegou a fazer uma participação, né? Eu fiz. Você sabe que recuperaram faz pouco tempo. Eu mesma não via isso desde aquela época. Aí, em algum lugar acharam, eu vi, eu achei uma fofura. Sabe, porque... Imagina, um trabalho que eu fiz com 16 anos, uma dessas participações que você faz, Menina 1, não tem nem nome, mas tem fala. Então era isso, mais ou menos. Aí, em algum momento ali da sua juventude, você estava falando, você pensou em ser diplomata, né? Chegou a estudar outras línguas, tal, se preparar para o vestibular de diplomacia, tal. Mas o que é que te atraía nessa área da diplomacia? Na verdade, eu não entendia nada de diplomacia. Eu queria era morar fora, cada ano num lugar, eu queria conhecer o mundo, que é uma coisa... porque é uma coisa que eu gosto até hoje, assim, é uma coisa que eu considero um investimento, eu gosto de viajar, gosto de conhecer lugares diferentes, culturas diferentes, eu acho muito enriquecedor. E então, só que naquela época, uma certa fantasia de juntar o útil ao agradável, de você trabalhar, mas eu não tinha muita ideia do que de fato era a profissão. No terceiro ano do segundo grau é que eu fui começar a pensar melhor, falei, acho que talvez não seja por aí. E aí, ainda procurando se encaixar em algum ofício, você foi parar na faculdade de cinema. Queria ser diretora de cinema. Porque assim, aí eu comecei a pensar, o que eu vou fazer? Que eu tinha pensado, não sei se é diplomacia, mas aí eu permaneço pensando em fazer direito, e falei, nossa, não, direito, não quero fazer direito. Então, aí abriu-se um problema no terceiro ano do segundo grau. Então, vou prestar para o quê? Aí, comunicação social, e aí veio esse curso na Federal Fluminense, na UF, cinema, que é dentro da comunicação social. Eu falei, puxa, legal, diferente, gostei, enfim. E entrei também para a faculdade de cinema sem muita noção do que era, achando só que ia ser super legal. E lá que eu vi também que eu precisava comer muita grana. Mas tiveram alguns filmes ou diretores que te inspiraram por essa busca ou não? Não, eu achava que eu gostava de cinema, eu achava que eu conhecia coisas suficientes, não sei, os meus Tarantinos que eu gostava, assim, os negócios, sabe, eu gostava de alguns filmes antigos que eu tinha, que eu assistia, de videocassete da minha avó, e achava que isso era suficiente. Aí quando eu entrei para a faculdade, eu vi que o buraco era bem mais embaixo e que aí eu comecei a eu tentei correr atrás, comecei a correr atrás do prejuízo, preencher lacunas. Na época era videocassete ainda, e aí final de semana, eu ia para a locadora e pegava, assim, 10 fitas para assistir aos filmes, para poder saber saber, correr atrás. Minha irmã fazia veterinária, estudava, nenhuma condenada. Ela olhava para mim, nossa, essa faculdade é muito moleza, né? Você fica vendo filme só. Engraçado, ficava me criticando. Bom, o fato é que os planos de carreira na diplomacia e na direção de cinema ficaram para trás, né? Quando você decidiu investir na carreira de atriz mesmo. Mas vamos falar disso no próximo bloco? Vamos. Voltamos já com a Mel Lisboa. Estamos de volta para a nossa conversa com Mel Lisboa. Mel, bom, a gente estava falando de presença de Anitta e você tinha 19 anos quando fez os testes, né, para esse papel de protagonista. Isso. Centenas de candidatas, né, deve ter sido uma bateria de testes. Mas tem alguém que abre esse assunto, olha só. Eu sou diretor de teatro e durante 20 anos eu trabalhei como diretor de elenco da TV Globo. E foi um dos meus maiores desafios durante esses 20 anos de profissão, descobrir a Anitta. Né? Eu viajei o Brasil todo fazendo testes nas principais capitais e a gente não conseguia achar essa atriz para fazer essa personagem. E o Manuel Carlos sempre me falava uma frase. Ele falava assim, Luiz, a Anitta está embaixo dos nossos olhos e a gente não consegue enxergar. E ele tinha razão. Eu tinha feito um comercial com vários atores, várias atrizes, vários adolescentes, várias crianças. E uma dessas crianças, adolescentes, era a Mel.
E aí, na época da presença de Anitta, esse comercial revinculou. Eu fui obrigado a ligar para a Mel Lisboa. E foi exatamente ali que eu resolvi, falei, você não quer fazer um teste para a presença de Anitta? E aí ela foi, e para minha surpresa, o teste da Mel foi um dos melhores testes, né? A Mel realmente, no teste, ela tinha um descompromisso, uma liberdade, porque era muito jovem, né? E era uma atriz que a gente precisava com uma carga dramática muito grande e também com a necessidade de não encasquetar em tirar a roupa. E foi muito legal que eu lembro também que a fita dos testes de todas as atrizes foi para o Manuel Carlos e a única que a claquete não pegou foi a da Mel Lisboa. Então o teste da Mel seguiu para o Manuel Carlos sem o nome da Mel. E aí ele me ligou imediatamente que ele viu os testes e falou assim, Luiz, qual é o nome da atriz de olhos claros assim assado? Então, aí eu falei, Mel Lisboa. Aí ele pensou, Mel Lisboa, excelente nome. Ela é a minha Anitta. Parabéns pela sua trajetória, mesmo que torta, mas ao mesmo tempo com uma solidez que poucas atrizes que eu conheço na sua faixa etária têm. O Armando era mais velho do que você. Mas como ele, eu não vou encontrar outro igual. Com quase 60 anos, você tinha que ver o fôlego dele. Eu suava para acompanhar. Sim, gente, foi uma loucura isso, porque um pouco antes desse dia que ele me ligou, eu entrei em crise. Umas coisas que eu, muito jovem, com 12 anos eu parei de fazer teatro porque eu achava que eu não era boa o suficiente. Meu Deus. Eu falava, não sou boa nisso. Enfim. Aqueles dilemas uma coisa. da Aí, juventude. com 19, na faculdade, eu falei, não sei se eu tô pronta para dirigir, não sei o quê, barará, barará. E aí fui conversar com a minha mãe, sempre minha mãe, né? Maravilhosa, né? Maravilhosa. E aí ela falou, Mel, talvez você possa fazer uma outra trajetória primeiro. Por que você não volta pro teatro? Você era boa no teatro. Por que você não volta? Aí, de repente, você faz como a Carla Camurati, que na época também já tinha, né, aquela coisa lá do filme dela, o... Carlota Joaquina? o Carlota Joaquina, que foi um estouro, o retorno, a retomada do cinema brasileiro, começou com ela. Começou como atriz. E ela começou como atriz, e aí foi essa referência. Eu falei, que legal, pode ser, não sei o quê. E comecei, vou voltar para o teatro. Semestre que vem eu volto para o teatro. E aí, tô eu na faculdade, eu lembro até hoje desse dia, toco meu celularzinho, aquele celularzinho, que era só um telefoninho mesmo. Eu atendo, é o Luiz. E aí ele fala, Mel, exatamente aquela propaganda que você fez uns anos antes, vai ser reveiculada, preciso da sua autorização. Eu falei, que ótimo, né? Entra um cachezinho. Ele falou, ótimo, maravilha, perfeito. Ele, eu estou trabalhando na Globo, estou fazendo um teste para uma série, eu estou atrás da protagonista. E você toparia fazer? Acho que você se enquadra no perfil. E eu falei, topo. E, curiosamente, eu não teria topado ir fazer o teste, como eu não estava fazendo mais testes, se eu não tivesse tido essa conversa com a minha mãe. Porque eu ia falar, não quero ser atriz, não é isso, sabe? Só como eu tinha tido essa conversa pouco antes, e eu estava decidida a voltar a fazer teatro, porque eu estava decidida a então, começar como atriz, falei, bom, olha aí a oportunidade, chegou. Agora, o sucesso da série Presença de Anitta chegou a te assustar, né? Foi um sucesso espontâneo e muito grande, né? Sim. E você, na época, chegou a ficar até preocupada com a possibilidade de ficar rotulada com aquele tipo da jovenzinha ousada. E fiquei, né? Ficou, né? Chegou a ficar mesmo. Claro. Tem gente que até hoje só acha que eu posso fazer a Anitta. Tem gente que até hoje... porque minha trajetória é mais no teatro, então realmente a pessoa acha que eu só fiz aquilo e nunca mais fiz nada. E eu trabalho ininterruptamente há 24 anos, mas assim, é isso. Até que Foi ponto tão marcante. isso te perturba, isso te preocupa? Já me preocupou mais. Eu não ligo mais, assim. Eu acho que eu tive muita sorte de ter pego esse papel e muitas das coisas que eu tenho até hoje, de alguns privilégios, são derivados desse papel. E marcar desse jeito é tão raro, né? Assim, tem gente que passa uma carreira inteira
uma vida inteira trabalhando e sem nunca ter uma oportunidade como essa. Mais uma mensagem para você, Mel. Olha só. Oi, Mel, tudo bem? Tô aqui para falar um pouquinho de você. E é uma alegria falar sobre você, falar o que eu conheço de você, e eu te conheço há bastante tempo. A gente se conheceu no teste de presença de Anitta há 24, 25 anos, e a gente descobriu que nasceu no mesmo dia. Aquilo foi uma coincidência impressionante. A gente descobriu que nascemos no mesmo dia, do mesmo mês, do mesmo ano. Então, isso foi uma conexão imediata. Passamos por muitos desafios juntos, enfrentamos novidades na nossa vida, momentos difíceis, momentos de muita alegria, e eu sou muito orgulhoso de você. Eu tenho muita admiração, te acompanho em cada passo, em cada movimento seu da sua carreira. Eu sei que você é uma mãe maravilhosa, uma atriz dedicada, uma grande amiga, e eu sou muito feliz por ter participado naquele início da nossa carreira de algo tão poderoso junto de você. E eu desejo muitas décadas de sucesso, saúde e muita tranquilidade na sua vida. Que os deuses te acompanhem sempre. Sucesso, Mel, te amo. Eu amo muito também. Desejo mesmo para você, Léo, meu amor. A gente se chama de irmãozinho, porque é isso, a gente descobriu que a gente nasceu no mesmo dia, mesmo ano. Só que ele nasceu às 9h30 da manhã e eu às 9h30 da noite, o que faz os nossos ascendentes serem opostos complementares. Eu sou ascendente virgem e ele é ascendente peixes. A gente é nesse nível. E também admiro muito, é um grande ator, agora produtor também, faz um monte de coisa, acompanha tudo. A gente se ama, enfim... Faço das palavras dele as minhas. Vocês estiveram juntos também no Casamento de Romeu e Julieta, né? Isso, também fizemos juntos esse filme, que aí a gente fez namoradinhos, assim, foi muito legal. E logo depois você participou da montagem teatral Confissões de Adolescente em Portugal, sob direção do Domingos de Oliveira. Como é que foi trabalhar com Domingos de Oliveira? Ah, maravilhoso, né? Ensina uma enciclopédia, um cara muito inteligente, muito sensível. Ele falou uma coisa para mim que eu nunca esqueci, porque, na verdade, nunca ninguém tinha teorizado o que eu fazia. Fazia de uma maneira, enfim, intuitiva. Mas ele falando do texto, para decorar, né? Muita gente fala, como é que vocês decoram texto? E eu sempre falo, decorar, tem gente que decora mais ou menos rápido, isso não quer dizer nada. A maneira como você diz esse texto é que é. Sim. Decorar é o trabalho braçal. Agora, como você fala esse texto é que é o lance, né? Mas você vai ter que decorar, certo? Então, e aí ele falava uma coisa que me marcou muito. Ele falou assim, o autor, quando escreve, ele não decora o texto. Ele escreve o texto por um fluxo de pensamento. As coisas têm uma ligação, tem um pensamento, tem pontes que vão ligando essas ideias. Se a gente pensar mais como o autor e não como uma máquina que está decorando, você pega a primeira palavra e o resto vai vir num fluxo. Se você se perder em algum momento, se você esquecer que você está perdendo essa pontezinha que liga, porque às vezes, digamos que seja um monólogo, às vezes uma ideia termina e a outra começa e aparentemente elas não têm uma relação, mas tem algo, um pensamento liga uma ideia à outra. Então, se você entender esse pensamento, ou se pelo menos você criar o seu, que faça sentido para aquilo, você consegue decorar esse texto. E eu sempre tive facilidade de decorar texto, tenho até hoje. Mas quando ele falou isso, eu falei, é isso. E eu nunca tinha pensado nessa coisa do autor, né? De como o autor escreve o texto. Ele não decora o próprio texto. Não decora, exatamente. Aqueles eureka, né? Nossa, eu fiz assim. Incrível. Aí, de volta ao Brasil, você resolveu produzir e atuar no Há Vagas para Moças de Fino Trato, né? Lá no Rio de Janeiro. Isso. De lá para cá, você tem produzido várias das suas peças. Tá? É dentro dessa ideia de buscar o seu próprio caminho, a sua independência dentro da carreira? Eu acho que sim. Lá atrás, quando eu produzi o Há Vagas,
para mim foi uma necessidade um pouco das minhas raízes. Eu voltei a fazer aula de teatro depois de Presença de Anitta, eu voltei para aula de teatro. Porque eu sabia que eu precisava, de novo, comer grama, eu precisava, estava aprendendo, estava começando. Você voltou na Laura Alvim mesmo? Na Laura Alvim, aí fui fazer aula com a Suzana Kruger e chamei a Suzana para dirigir o espetáculo. E assim, naquele momento, para mim, foi uma necessidade um pouco de... Sem saber, era intuitivo também, de que eu precisava voltar, não apenas às minhas raízes, mas que eu precisava fincar meu pé no chão e aprender. Eu não tinha consciência ainda total de que o palco, o teatro, de fato, é a melhor escola. O fazer teatral é a melhor escola, é o que vai te dar mais recursos, é o que vai te dar técnica, é o que vai te dar cartas na manga, é o que vai te fazer conseguir transitar por coisas que não são o óbvio. Então, assim, eu não tinha consciência, mas algo me dizia que eu precisava. E como eu estava lá ganhando meu dinheirinho com o meu trabalho, eu falei, eu banquei a peça. Eu fui a produtora, eu paguei a peça para fazer. E aí, a partir disso, eu comecei, sim, fazendo outros trabalhos, mas hoje em dia, eu estou muito também nessa área da produção, me produzindo bastante, porque mudou muito de lá para cá, o mercado e tudo, mas eu já vinha fazendo isso porque não apenas você segura as rédeas da sua trajetória, como você faz aquilo que você quer fazer, como você é dona do seu próprio trabalho, você emprega as pessoas em quem você acredita, é muito gratificante, é muito maravilhoso. Eu adoro produzir hoje em dia. Bacana. Mel, aí, ainda no Rio, você atuou em espetáculos como Brutal, A Mulher do Candidato, entre outros. Mas pouco depois, você se mudou para São Paulo, né? Teve algum motivo especial para essa vinda para cá? Na verdade, eu vim antes para São Paulo, porque eu fui contratada pelo SBT para fazer uma novela que não aconteceu. Só que eu já estava vindo para São Paulo antes. Eu tive um namorado em São Paulo e comecei a fazer umas amizades em São Paulo. E eu comecei a vir muito para São Paulo. E eu me apaixonei pela cidade. E eu falei, essa cidade tem muito mais a ver comigo do que o Rio de Janeiro. E aí aproveitei o contrato e falei, me mudei. Eu não tinha filhos, não tinha nada, vim e me estabeleci em São Paulo. Numa época em que ninguém fazia isso. Era o contrário. Sim. Era todo mundo saindo de São Paulo e indo para o Rio. E falava, mas por que você está vindo para São Paulo? Eu falei, porque eu gosto. E se eu tiver que trabalhar no Rio, não é longe, eu vou para lá. E aí eu conheci o pai dos meus filhos, que é de São Paulo, ele é de Santo André, na verdade. E eu estava meio entre Rio e São Paulo, e quando a gente começou a namorar, foi muito intenso. A gente começou a namorar, a gente engravidou muito rápido, e aí a gente teve que tomar uma decisão. E aí eu falei, bom, então vamos... Aí compramos uma casa e viemos morar, e aí meus filhos nasceram aqui e tal, então... Tem um pouco isso. Mas eu já estava aqui. Mas agora você paulistanou de vez, né? Totalmente. Bom, já aqui em São Paulo, você se engajou no trabalho de um grupo que fez história na cidade e nós produzimos um quadro sobre ele, para você ver. Ai, que legal. No ano de 1998, estreou o espetáculo Um Certo Faroeste Caboclo, conquistando enorme sucesso de crítica e de público e que deu nome ao grupo Pessoal do Faroeste. Sob o comando do diretor, dramaturgo, cenógrafo, ator, produtor Paulo Faria, o coletivo se caracterizou pela estrutura colaborativa, onde cada componente tinha participação ativa no processo de produção e composição dos espetáculos. O forte engajamento social e político levou o grupo a estabelecer a sua sede na região da Luz, no centro de São Paulo, próxima à chamada Cracolândia, onde, além das atividades artísticas, o grupo se engajou também no desenvolvimento de uma importante base de assistência social a moradores de rua e famílias carentes da região. A companhia tornou-se um marco da cena cultural paulistana e recebeu várias premiações pelos seus trabalhos. Mel Lisboa, nossa convidada de hoje, atuou em 3 produções do Pessoal do Faroeste.
Luz Negra, Homem Não Entra e Cine Camaleão, A Boca do Lixo. Experiências marcantes na sua trajetória como artista. Ah, que demais. Obrigada por terem produzido isso. Achei incrível. Porque... Como é que você chegou no Faroeste? Então, chegou o seguinte, antes do casamento com o pai dos meus filhos, eu fui casada com o Daniel Alvim. Daniel Alvim é um dos atores desse primeiro espetáculo, Um Certo Faroeste Caboclo. Tá? Ele até apareceu no vídeo, novinho de tudo, que amor. E ele me apresentou ao Paulo. E o Paulo, imediatamente, sempre quis trabalhar comigo. E a gente teve uma conexão. Até que ele me convidou para fazer o Cine Camaleão. Ele foi me explicando o que era o projeto, e eu também, eu já tinha assistido a muitos espetáculos dele, por conta dessa conexão com o Daniel, e gostava muito dos espetáculos dele. E aí, ele me chamou para fazer esse projeto, e eu falei, por que não? Né? Um grande desafio, e aí a gente começou a trabalhar juntos, com o Cine Camaleão, que era uma peça que falava sobre o cinema da Boca do Lixo. Bom, enfim, aí depois eu fiz essa trilogia com ele, a gente fez vários outros trabalhos, inclusive teve o último que eu fiz com ele mesmo, foi durante a pandemia que a gente fez uma websérie, uma Instagram série, que o Léo Midiorin fez também, só que cada um gravando na sua casa, aquela coisa, pandemia. Mas fiz inúmeros trabalhos com o Paulo, mas esses 3 espetáculos foram espetáculos que eu fiquei muito tempo em cartaz. Inclusive, o Cine Camaleão estreou, eu descobri que eu estava grávida da minha filha na semana seguinte. Fiz até 8 meses e meio, barrigudíssima, falando dos maiores absurdos de tudo, porque a Wanda Scarlatti, que era a personagem que eu fazia, era uma cantora pop que queria protagonizar a primeira cena de sexo explícito da Boca. Então, assim, por mais que não tivesse nada de explicar, o linguajar dela era uma loucura. E aí era uma grávida, aí Clarice nasceu, depois que Clarice nasceu, a gente retomou o espetáculo. Isso foi uma escola enorme para mim, assim. Sabe? E alguns desses espetáculos você fazia concomitantemente com outro em cartaz, né? Exato, com Rita Lee. Não, na verdade, teve uma época que eu fazia... Otelo, não foi com o Otelo? Então, teve uma época que eu fazia os 3. Eu fazia 3 espetáculos. Eu fazia o Rita Lee. Rita Lee mora ao lado, de sexta a domingo. De segunda e terça, as segundas e terças eu fazia o Ano, Luz Negra, isso, e nas quartas e quintas eu fazia Otelo. Inclusive, só um detalhe, que eu não sei se vocês vão falar, já que vocês sabem tudo. Mas o Márcio, quando assistiu, o Márcio Macena, meu amigo, enfim, quando ele assistiu ao Cine Camaleão, não sei se vocês repararam que eu tô com um cabelo bem lisinho, uma franjinha, assim, que era uma referência meio Rita Mutantes, mas meu cabelo escuro, como é a cor dele natural. E o Márcio me viu fazendo essa personagem, a Wanda Scarlatti, e ele falou, ela é a minha Rita. Ele viu a possibilidade de eu ser Rita vendo a Wanda Scarlatti. Olha só. Né? E foi a partir disso que ele me chamou para fazer o primeiro Rita, e estou fazendo a Rita até hoje. A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá, mas é uma curiosidade. Antes disso, tem alguém do Faroeste aqui para falar com você. Ai, né? Que amor, quem? Oi, Mel. Que alegria poder estar aqui com você no Persona em Foco, esse programa tão bacana e importante, né, sobre o nosso ofício, e poder dividir com você algumas lembranças. A gente foi parceiro na companhia pessoal do Faroeste em processos criativos bem intensos, né? E que resultaram em espetáculos incríveis, como foi o Cine Camaleão, O Homem Não Entra, o Luz Negra, espetáculos que surgiram de longos processos de diálogos com o território, de pesquisas históricas ali no entorno, na região conhecida como Cracolândia. Eu, você e todos que estavam ali, tínhamos como grande parceiro o Paulo Faria, diretor e fundador da Companhia Pessoal do Faroeste, que era quem
propunha todos esses desafios, né? Quem nos colocava ali naquela trincheira, naquela fronteira, naquele teatro que tivemos o privilégio de fazermos juntos. Queria aproveitar para dizer o quanto é prazeroso trabalhar com você, pela sua generosidade, pela sua disponibilidade, paciência, prontidão, pela qualidade da sua presença em tudo que você faz. É admirável te ver trabalhando de perto. Eu tenho saudade de dividir esses metros de tablado com você. Esses metros de tablado do qual nós dedicamos as nossas vidas. Beijo, Mel. Luz, sempre. Beijo. Ai, que querido, Betinho, gente. Morro de saudade também. Privilégio mesmo, né? Privilégio. Beto, um grande ator, muito generoso. Tudo que ele falou de mim, ele é elevado à enésima potência, né? O privilégio que eu tive de conviver com ele, com o pai dele, Humberto Magnani, saudoso Humberto Magnani, saudoso Paulo Faria, que nos deixou ano passado, assim, repentinamente, uma perda enorme. A gente tinha projetos juntos, inclusive, ele tinha um projeto comigo esse ano. Enfim, mas privilégios tivemos, morro de saudades, quem sabe um dia a gente se encontra de novo, né, Betinho? Vai rolar. Vai rolar. Bom, a gente vai para mais um intervalo, Mel, e a gente volta para falar mais de teatro, TV, cinema, pode ser? Lógico. Voltamos em instantes com Mel Lisboa. Estamos de volta para a nossa conversa com a Mel Lisboa. Mel, depois da presença de Anitta, você esteve nas novelas Desejo de Mulher, Como uma Onda no Mar, Sete Pecados, só para citar algumas, né? Mas você disse que considera a série Coisa Mais Linda um dos seus melhores trabalhos na TV. Por quê? Eu acho. Eu gosto muito da série. A personagem, a Teresa, é uma personagem... é daquela personagem que você queria ser, sabe? Você quer ser mais Teresa. É aquela personagem que dá prazer de fazer, sabe? E foi um trabalho que eu fiz depois de muito tempo sem fazer TV, em que eu estava muito no teatro e, quer dizer, eu tinha feito uma série ou outra e tal, mas um trabalho grande, né? Assim, uma personagem protagonista, fazia muito tempo que eu não fazia. E aí, de repente, eu pego esse trabalho e eu mesma consigo perceber a minha maturidade, sabe? De tudo, de ter mais consciência de tudo que você está fazendo. Você não faz só por instinto. Eu até hoje faço muita coisa por instinto. Eu não fico na técnica e né, na teoria. Não, muita coisa eu faço é o que me vem, entendeu? É uma coisa mais artística mesmo, mais impalpável. Mas você tem mais ferramentas, né? Muito mais. E aí, de repente, você se vê tendo um papel de peso, um papel importante, bacana, uma boa personagem, mas que você está conseguindo ter um maior domínio daquilo. Você sabe o que você está fazendo. Então, foi muito gostoso de fazer, sabe? Bom, voltando ao teatro. Você atuou em 2 peças que são clássicos aí da dramaturgia universal, de um autor, um super autor, e a gente produziu um quadro sobre ele, olha só. Uau! Henrik Ibsen nasceu em 1828 na Noruega, numa família da alta burguesia local, mas que declarou falência quando ele tinha apenas 17 anos de idade. Por causa das dificuldades financeiras, o jovem Ibsen deixa a escola formal e começa um processo de formação autodidata. A partir de então, ele lança um olhar crítico sobre as condições de vida e as questões da moralidade da época. Muitas de suas peças foram consideradas escandalosas quando foram lançadas por seu caráter de contestação aos modelos de vida familiar e de propriedade vigentes na Europa naquele tempo. Reverenciado como um dos fundadores do teatro realista, Ibsen foi pioneiro em abandonar os versos tradicionais do teatro do século XIX para criar diálogos mais próximos da linguagem cotidiana.
E entre suas grandes obras, levadas aos palcos e adaptadas para o cinema e para a TV, destacam-se Peer Gynt, Casa de Bonecas, O Inimigo do Povo e Espectros. Peças que causaram uma verdadeira revolução na dramaturgia mundial, com reflexos até os nossos dias. Que demais. Incrível. Fiz o Peer Gynt, direção do Gabriel Vilela, e o Eda Gabler também é uma outra parceria com o Márcio Macena, também dirigiu o Eda Gabler. A mesma galera do Rita Lee mora ao lado, que fez Otelo. Queríamos fazer um outro espetáculo, meio que nos mesmos moldes. Só que a gente ainda fez com o resto do fundo de caixa do Otelo. A gente montou essa peça com R$8.000. É e uma personagem feminina fantástica. Uma das melhores da dramaturgia mundial. Uma das melhores personagens. Porque ela é complexa, ela é vilã, ao mesmo tempo ela é cheia de conflito. Ela é uma personagem, ela é ácida, mas ela é uma coisa. Só que e ao mesmo amargurada. tempo amargurada e ao mesmo tempo deprimida. E é uma personagem riquíssima, só que o roteiro, como todos os personagens da peça, são maravilhosos. Tudo que acontece ali você fica completamente amarrado, é muito bem escrito. E aí a gente fala, vamos fazer Eda Gabler. E aí fizemos. E foi muito bom. Muito bem, nós temos mais uma mensagem para você e é de alguém que esteve com você no palco também, olha lá. Mel, queridona, é um prazer estar aqui nessa homenagem a você. Nós nos encontramos pela primeira vez no teatro em 2016, se eu não me engano, com Peer Gynt, no SESI. Você fazia Solveig, eu fazia o Peer Gynt, foi nosso encontro nos palcos. No ano seguinte, nós faríamos Boca de Ouro, do Nelson Rodrigues. Você fazia a Celeste no Boca de Ouro, que foi uma interpretação maravilhosa sua. Você foi indicada ao Prêmio Shell, se eu não me engano, naquela ocasião, e merecia ter ganho, porque você fazia um trabalho impecável. Ambos os espetáculos, Peer Gynt e Boca de Ouro, dirigidos pelo Gabriel Vilela. Você é uma inspiração para nós, Mel. Já disse isso para você em alguns momentos, mas digo aqui publicamente. Pelo fato de você estar em cartaz com o espetáculo por um ano. Quer dizer, você retoma algo que a gente vem esquecendo nos últimos tempos, né? Aquilo que diz respeito à equação mais básica do teatro, uma comunicação direta com a plateia. Quando a peça é boa, como esse espetáculo maravilhoso Rita Lee que você faz, o espetáculo fica em cartaz. A plateia responde. Então, mais do que o patrocinador, mais do que a pauta, mais do que uma mensagem específica, o que conta é o ator em cima do palco e a comunicação com a plateia. E você recupera essa essência do ator que a gente tem esquecido e a gente não consegue muitas vezes recuperar. Então, parabéns, você é um sinônimo de sucesso para nós pelo fato de estar em cartaz. Você mereceu ganhar o Prêmio Shell. Eu fico muito feliz e lisonjeado de ter feito 2 espetáculos com você. E você é uma inspiração para nós. Eu espero que a gente volte em algum momento a contracenar juntos, tá bom? Um beijão. Parabéns. Ai, querido, maravilhoso, gente. O Chico é um ator, né? Fora da curva. Fora da curva. Fora da curva, um ator realmente espetacular. Fala um texto como ninguém, é uma coisa, é uma aula, estar em cena com ele, ensaiar todo o processo, uma aula. Todos os trabalhos dele, é um intelectual, uma pessoa que pensa o teatro, que pensa a profissão do ator. Ácido também pra caramba, né? Tem horas que eu dou risada. E aí, quando ele foi assistir agora ao Rita Lee, eu falei, ele vai odiar, né? Porque ele já não gosta de musical. Eu falei, vai odiar. Talvez algumas coisas ele goste, assim, que tem na peça. Eu falei, talvez, mas talvez ele odeie. Aí, surpreendentemente, ele amou. E aí ele usou a frase que a Flávia Strongoli fala como Elis Regina lá. Eu sempre falei mal dos musicais, era inveja. Ficou sempre torcendo muito. Quando eu fui indicada, quando eu ganhei, muito, muito maravilhoso. Chico, te amo. Não vejo a hora de estar de novo com você no palco também, viu? Mel, você ganhou o Kikito de Ouro no Festival de Gramado pela sua atuação num dos seus primeiros filmes, que foi Sonhos e Desejos, de 2006. Mas tem alguém que abre esse assunto, olha só.
Que alegria falar de Mel Lisboa aqui no Persona. Nós nos conhecemos quando fizemos Sonhos e Desejos, um filme que foi rodado em Minas Gerais, e convivemos por pelo menos 2 meses ali, durante os ensaios e filmagem do longa. A Mel é o tipo de atriz que quando entra num set, ela ilumina, ela muda a energia do lugar, ela vem com muita vontade de fazer bem feito, ela vem com muito tesão de estar fazendo cinema. Nós estávamos ali nos deleitando por estar fazendo um filme, e eu nunca vou me esquecer, uma das cenas que nós tínhamos era uma cena de amor entre os 2 personagens, um sexo forte, bonito, cheio de tesão, e acho que foi a minha primeira cena de sexo em toda a minha carreira, e ela me deixou muito à vontade, foi muito generosa comigo nessa cena. Eu estava um pouquinho tenso, um pouco nervoso, claro, minha primeira vez no cinema, mas a cena ficou linda e eu vou guardar para sempre, com muito carinho, toda a sua generosidade, Mel, todo o seu carinho comigo, não só em cena, mas fora de cena também. Sou muito seu fã, tô amando ver a trajetória que você está construindo e ainda vai construir muito mais, agora brilhando no teatro, fazendo Rita Lee. Muito sucesso para você, que você merece, viu? Tudo de melhor sempre, um beijo enorme. Querido Sérgio, maravilhoso, parceiraço também. A gente foi ali, a gente segurava na mão do outro, porque era uma coisa tudo muito novo pra gente, muito desafiador, e a gente era isso, né? Vamos nos ajudar aqui, e era engraçado, sabe, curiosidades à parte, né? Porque o Sérgio é muito alto, às vezes as pessoas não sabem, mas ele tem quase 2 metros de altura. Eu tô mais para baixo, assim. E aí, pra gente poder fazer as cenas juntos, era ou eu em cima de uma 3-tabela, ou ele abrindo as pernas, assim, tipo uma girafa, para poder enquadrar, porque senão ou cortava a cara de um, a cabeça do outro, enfim. Mas, queridaça, a gente se divertiu, porque ficamos lá em Belo Horizonte, morando, assim. Aí a gente se divertia a beça, parceiraço. Beijo, Sérgio. Espero vê-lo também de novo, já, já. Bom, agora é hora de falar da Rita Lee. Pronto. Chegamos. Você está em cartaz com o espetáculo Rita Lee, uma autobiografia musical, né? E ganhou o Prêmio Shell de melhor atriz, dentre vários outros. 1 ano de temporada em São Paulo, que é um feito nos dias de hoje, né? É o seu 2º espetáculo, né? Sobre a mãe do rock. Você já tinha atuado no Rita Lee Mora ao Lado. Também teve o aval aí da nossa rainha do rock para gravar os audiolivros dela. Enfim, é realmente um mergulho na vida da Rita Lee. Sim. Mas em algum momento você teve esse receio aí de ficar marcada também por essa personagem? Também estou. Mas hoje eu não... É pelo contrário, eu só vejo privilégio. É uma baita marca, né? A parte que pode ser... porque... É tão pouco perto da honra, do privilégio de ser marcada por personagens incríveis, que as pessoas gostam, que marca a vida dessas pessoas, que as emociona, que as transforma, que eu não tenho do que reclamar. Eu não posso reclamar. Ser marcada por ser a Rita Lee. Baita marca, né? Bom... E ainda tem essa brincadeira que eu costumo dizer, eu fico brincando, tem a coisa, é a verdade do ator, não, eu gosto da mentira do ator, eu gosto desse exercício da mentira, do ator é um fingidor. E aí, assim, mas você finge tão bem, né, que parece que é verdade. Então, essa que é a brincadeira. A gente deixou para esse momento um último recado para você, que não poderia faltar nesse programa. Opa! Falar da Mel, para mim, é muito fácil, muito prazeroso, é uma alegria, porque já são quase 20 anos aí da nossa história juntos. Antes de trabalhar, a gente já era amigo, e antes de ser amigo, eu já era fã e já admirava. Então, tudo aconteceu de um jeito muito bom e nós temos muitas janelas abertas, né, em tantos âmbitos das nossas vidas. Trabalhar com a Mel é sempre bom, porque ela é muito dirigível, é uma atriz muito dedicada, muito Caxias, muito estudiosa,
ela fica focada naquilo, só fala daquilo, às vezes eu falo, para de falar disso, vamos falar de outra coisa, mas ela é muito... A primeira a chegar, a última a sair, a primeira a decorar o texto, sabe? Falar o que de Mel Lisboa? É um prazer trabalhar com a Mel. Eu conheço a Mel há 11 anos, que foi desde o Rita Lee, primeira peça, Rita Lee Mora ao Lado, depois Otelo, depois Roque Santeiro e agora Rita Lee de novo. Eu acho que tem uma admiração da atriz que vai lá, executa, faz, vai à luta, procura, como, por exemplo, para cantar, né? A Mel hoje entra em cena e faz. Por mais que o teatro seja vivo e as coisas aconteçam, e mudem um pouco a cena e a plateia também, né, interfere e tal, mas a Mel ela é capaz de fazer quase a mesma partitura da estreia até o último dia da temporada. É muito tranquilo, assim, né? Eu sou um pouco apegado com a direção, com o texto, não sei lá, e ela nunca me deixa na mão com nada disso, assim, é uma eficácia tamanha. É um prazer muito grande trabalhar com atriz assim, que se dedica, que vai à luta. Muito bom, é um prazer. Mel, você merece só coisas incríveis, tudo que está acontecendo é fruto do seu trabalho, do seu talento, da sua dedicação. Você é um acontecimento. Um beijo imenso. Imagina, tudo está acontecendo nas nossas vidas, né? Assim, eles também, o Márcio com esse olhar que soube, quando ele me chamou para fazer o outro espetáculo, que ele entregou o livro do Henrique Barthes para mim, eu falei, você tá louco? Eu, Rita Lee? Você falou que não ia fazer, né? Eu falei, não, na hora eu falei, tá bom, eu vou dizer, tá no projeto, ainda a gente sabe que essas coisas muitas vezes não rolam. Não, vai. Mas quando começou a rolar mesmo, eu tentei fugir muitas vezes, morria de medo. Com razão, né? A gente viu cenas aí do Madame Blavatsky, Isso. que é uma outra linha de trabalho completamente diferente que você fez em alguns momentos em paralelo com a Rita Lee também. Sim. E a Madame Blavatsky também tem essa brincadeira da atriz, da metalinguagem, do metateatro, da atriz interpretando uma personagem que é incorporada. Então, poder brincar com isso e construir... Esse espetáculo é lindo. Essa é uma produção minha também. E eu fiz junto com Rita Lee, que as duas estão muito conectadas, inclusive as duas, tanto a Rita Lee quanto a Helena Blavatsky, morreram no mesmo dia, que é um dia 8 de maio. E elas estão muito conectadas. Nenhuma das duas personagens fui eu que pedi, elas vieram para mim, uma pelo Márcio e a outra pela Cláudia Barral, que é a autora do texto da Madame Blavatsky. Eu estou no meio dessas duas mulheres extraordinárias e por isso mesmo eu também vou levar para o Rio a Madame Blavatsky quando a gente estrear lá. Vou fazer às quartas-feiras, acho importante levar esse espetáculo. Sim. Sabe? Então eu vou fazer lá de quinta a domingo, mas às quartas eu faço a Blavatsky. Muito bom. Bom, Mel, o programa está chegando no fim. A gente só pode te parabenizar pelas escolhas que você tem feito para a sua carreira, pelo sucesso que, como o Márcio mencionou, e o Márcio Macena mencionou, é fruto do seu trabalho constante, da sua dedicação ao seu ofício. Obrigada pelo convite. Eu vou cancelar minha terapia. Eu não preciso mais. Eu vou me dar alta depois desse programa. Ai, que ótimo. Vou ligar para minha terapeuta e falar assim, desculpa, eu participei de um programa que agora eu não preciso mais. A gente manda conta para quem da terapia? Maravilhoso. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada a todos vocês que gravaram esses vídeos. Dedicaram um tempo de vocês para falar. Poxa, é emocionante. Obrigada. Obrigada pela sua presença aqui no programa e pela sua presença em todos os trabalhos, né? Porque é unânime que a gente viu pelos depoimentos da tua entrega, da tua determinação. Então, parabéns, Mel. Obrigada. Muito obrigada. Agora, para encerrar o Persona de hoje, você gentilmente aceitou ler um trecho de uma letra de música do seu pai. Sim. Do Bebeto Alves. Sim. Falecido há 2 anos, 1 ano? Foi final de 22. Final de 22. Uma letra que ele escreveu em 1987, mas é que é tão atual, parece que foi escrita anteontem. Impressionante, né? Impressionante. E você era um grande aceitou, compositor. você vai ler para a gente. Claro. Então, enquanto você se prepara, a gente vai agradecendo ao público e dizendo que a gente se encontra na próxima semana.
Lembrando que se você quiser ver, rever ou recomendar o nosso programa, ele está disponível no nosso canal no YouTube e também no nosso aplicativo Cultura Play. Até o próximo Persona. E ficamos com a Mel. Pegadas. Bebeto Alves, meu pai. Nas pegadas das minhas botas, trago as ruas de Porto Alegre. E na cidade dos meus versos, o sonho dos meus amigos. Caminhando pelas ruas de uma cidade americana, eu percebo que não quero migalhas, nem tampouco medalhas. Isso tudo é ilusão. Vendo as mesmas mentiras num país desenvolvido, armado até os dentes para a guerra, me dói o coração. Perceber a situação em que estamos envolvidos, sem perspectivas de qualquer solução. E fico puto ao constatar que desperdiçamos tempo parados, em segredo, bebendo no bar que nos feriu a memória e nos tirou a força humana. O único sentido de revolução do ser. O objetivo intrínseco de um homem novo, de qualquer geração. Para toda e qualquer falta de possibilidade, tem que haver reação. Nas pegadas das minhas botas, trago as ruas de Porto Alegre. E na cidade dos meus versos, o sonho dos meus amigos.